As palavras, elas têm um poder assim imenso na nossa vida. Então, são coisas que falam para nós, ideias que são lançadas contra a nossa forma de ser, que se encontrar um terreno fértil dentro da nossa mente, do nosso coração, tem o poder de minar, tem o poder de enfraquecer a nossa força. Por isso que no vídeo anterior eu comentei a respeito da necessidade de a gente ter uma vigilância, de a gente não dar poder às outras pessoas de lançarem contra nós palavras com forças que podem mudar a maneira da gente ser e impedir, dificultar o progresso da nossa vida. Especialmente quando a gente chega a uma idade em que as pessoas têm preconceito, em que as pessoas acabam nos enquadrando, nos qualificando como incapazes, fazendo com que a gente não se sinta pertencente a determinados ambientes ou determinadas situações, ou até mesmo que nos torne incapazes de lidar com situações em que a gente se propõe a desempenhar alguns papéis, né, algumas decisões que a gente toma e que é necessário que a gente participe da sociedade ou daquele contexto social, e aquelas pessoas que compõem aquele local acabam lançando ideias ou até mesmo comportamentos que façam com que a gente se sinta não pertencente ao ambiente em que a gente vai se colocar. É sobre esse ponto que eu quero tratar hoje com vocês aqui no canal. Como vocês sabem, no vídeo anterior eu mencionei que eu sou uma pessoa, estou aposentada há 6 anos, eu aposentei em 2020, e depois disso eu fiquei 4 anos cuidando da minha mãe, que adoeceu, teve uma síndrome do pânico, e eu fiquei em casa prestando auxílio. Coincidiu que foi exatamente no período da pandemia. Então eu fiquei aqueles 3 anos, né, de 2020 até 2023, e depois de 2024, cuidando, auxiliando, dando apoio para que ela se fortalecesse. Fizemos o tratamento médico com a medicação e outras atividades para que ela aprendesse a aliviar um pouco a tensão. Exercícios assim de respiração, né, que eu sempre ensino ela a ficar mais tranquila, a relaxar, a não ficar tão preocupada com as questões do dia a dia. Mas mãe, né, vocês sabem como é mãe, avó e dona de casa também, né, porque ela nunca trabalhou fora, só dentro da nossa casa. E o trabalho de casa é exaustivo, mas aí eu me coloquei à disposição, né, depois do serviço público, eu me coloquei à disposição para fazer a parte que ela fazia antes, quando eu estava trabalhando. Então, como somos só nós duas, eu falei: mamãe, a partir de hoje, a senhora pode ficar tranquila que eu vou aprender o serviço da cozinha, que eu não sabia cozinhar, né, não sabia fazer praticamente nada. Aí eu comentei que ia assumir dali para frente essa função. E ela me ensinou, né, várias coisas. Eu já com 53 anos, uma vergonha, mas eu não sabia realmente cozinhar. Hoje, graças a Deus, eu sou uma boa cozinheira. Eu acho, na verdade, né? Então, hoje eu tenho o maior prazer de fazer essa parte dos cuidados, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Em razão de eu ter parado de trabalhar, eu fiquei em casa fazendo esse apoio, né, dando esse suporte para minha mãe. E depois de 4 anos, eu percebi que eu comecei a regredir. Eu que comecei a trabalhar, na verdade, com 15 anos, aquela parada assim, do nada, né? Não foi do nada, né? Mas eu me preparei. Então é um processo todo que a gente precisa também observar para que a gente não fique adoentada, para que o fim da produtividade não configure uma doença na vida da gente. E eu, a partir do momento em que eu fiquei em casa,
eu comecei a notar algumas mudanças de comportamento em mim. Então, eu via que quando eu saía na rua para fazer alguma compra, eu me sentia incomodada nos lugares. E aquilo eu comecei a comentar com ela, falava assim: olha, mamãe, eu acho que eu estou ficando um pouco inibida, parece que esse relacionamento com outras pessoas, como eu deixei do nada, né, veio a pandemia e tudo, e eu não tive mais grandes contatos, que eu não sou de muitas amizades, e isso daí, de uma certa forma, impactou o meu emocional. Aí eu comentei com ela que eu estava com vontade de retornar aos estudos. Na verdade, eu pensava em fazer um curso, alguma coisa assim para me desenvolver, não necessariamente retornar à faculdade. Mas aconteceu que eu estava olhando um dia o site da faculdade aqui da minha cidade e vi que tinha um benefício, né, para egressos daquela instituição, o retorno, e com 50% de desconto. Eu falei: olha que bacana, uma possibilidade. E o turno matutino. Falei: nossa, maravilhoso, vou poder estudar e ainda prestar o auxílio a ela, né, dentro das necessidades dela. Conversei com ela, coloquei tudo, né, os planos, o que eu tinha em mente, mas eu ainda não havia escolhido o curso. Aí comecei a analisar, olhar e tudo, e vi que, na verdade, eu nunca pensei em fazer psicologia, mas observei que os materiais de estudo que eu tenho, tudo acaba levava para essa área. Eu que era formada em Direito, atuei, né, trabalhei no Judiciário por muitos anos, minha carreira toda foi dentro do sistema jurídico, desde quando comecei aos 15 anos, até quando eu encerrei as atividades. Aí me lançar numa faculdade de psicologia, eu falei: caramba, será? E eu coloco tudo muito nas mãos de Deus, né? Então todas as minhas decisões, elas são guiadas, são pautadas pelo que o Senhor quer para minha vida. E a partir dali eu comecei a ficar em oração. Tudo na vida da gente, a gente precisa se submeter a Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu sou cristã, eu não tenho religião, não frequento igreja, mas eu tenho fé. Eu tenho muita fé em Deus, fé em Jesus e no Espírito Santo. E a partir dali eu comecei a lançar, né, para Deus. Falei: não, se for de sua vontade, tudo vai dar certo. E eu sou formada também numa faculdade, numa outra cidade, além de Direito, então eu precisava daquele conteúdo para eu dispensar algumas matérias na faculdade de Psicologia. E o coordenador pegou e falou para mim assim: não, fica tranquila que talvez a gente consiga fazer o aproveitamento com o conteúdo que você apresentou, com o histórico que você apresentou por ocasião da faculdade de Direito. Aí ele foi, olhou e deu tudo certo. Assim, em questão de menos de uma semana, a aprovação da matrícula já estava concluída, com as dispensas, né, daquele primeiro semestre. E eu fui lá, fiz a matrícula e comecei a fazer o curso no ano de 2024, 2025, 25, 26, estou no terceiro ano. Então, em 2024, eu comecei a cursar a faculdade de Psicologia. E está sendo assim maravilhoso. Eu sou a aluna mais velha da sala, eu estudo com molecada, né, com meninos de 19, 18, daí para frente. Tem algumas veteranas também na sala, mas a mais velha sou eu. E a maior alegria para mim estar lá no meio dessa juventude e oxigena a gente, né? É algo assim que eu acho bacana, é a gente conviver e aprender com as diferenças. Eu acho que a juventude, ela nos ensina muito, e naquilo que a gente pode também colaborar, a gente passa adiante o que a gente tem de vivência, de experiência. Óbvio que hoje em dia os jovens, eles não têm mais esse interesse, essa vontade de aprender. Poucos são aqueles que sentam perto de você e perguntam ali como que é a sua vida, como que você chegou até aqui, qual é a sua história, quem é você? Não existe. É raro um aluno, um colega,
jovem chegar e se interessar por a sua pessoa, né? Eu penso que até mesmo eles não conseguem ter esse tipo de interação entre eles. Hoje é outro tipo de coisa, né? Essa aceleração social que existe, eles se preocupam mais com o que está fora e eles não conseguem olhar para dentro, e logo eles não têm esse interesse mais profundo de buscar essa partilha, né, de vida, no sentido de que também a vida do outro, quando você apreende alguma coisa do outro, você também tem o poder, o potencial de mudar a sua própria vida, a sua própria história, baseado naquela vivência que você teve a compreensão. Então, é isso que eu digo para vocês. Muitas vezes as histórias das pessoas, elas nos ajudam muito, nos impactam, dão essa força para a gente. Logo, se existe alguma fala contrária a eventual projeto que você tem em mente de realizar, alguma ideia, né? Seja um estudo, seja retorno a um curso ou qualquer outra vontade que está ainda aí abrigada no seu coração, o que eu falo para você é: vá realizar. Não fique pensando apenas naquilo que pode dar errado, nas dificuldades, mas sim entenda que dentro de você há uma força vital, algo que quando você coloca, você estabelece aqui na sua mente uma força, uma coragem, que você não fica só olhando a dificuldade, você tem potencial para realizar, independentemente da idade que você se encontra hoje, independentemente da situação em que você se encontra, eventuais dificuldades que possam estar se apresentando hoje em dia, muitas vezes elas vão apenas significar estímulos para você virar essa página, para você entender que a vitória ela vai ser mais saborosa no momento que você conseguir realizar. Nós todos podemos realizar dentro de uma determinada dedicação, disciplina, né? Precisa muito do comportamento. Essa ação ela é muito importante. Não há como a gente dizer que as coisas caem do céu, né? Nós precisamos arregaçar as mangas e ir para o embate. Mas não permita que palavras de desânimos, palavras que desencorajem você, tenham o poder de fazer com que você continue parada nessa situação que você se encontra. Então, minha fala para você hoje é essa: levante-se, se anime, busque exercícios de respiração para você oxigenar a sua mente, busque palavras de autoafirmação para você também colocar essa força, essa ideia positiva, essa ideia de realização, de possibilidade, de esperança, de fé dentro de você. Entenda que a mudança dos comportamentos, ela acontece primeiro na nossa mentalidade. O que a gente pensa, a gente tem o potencial de realizar. Obviamente que dentro do possível, né? Não adianta a gente ter sonhos e pensamentos exorbitantes sem a mínima possibilidade de realização. Então a gente tem que ter coerência e a gente precisa ser específico naquilo que a gente pede, naquilo que a gente quer, mas também ter o comportamento de realização. A gente precisa ter ação. Então a nossa ideia pré-formada, o que a gente estabelece na nossa cabeça, na nossa mente, a gente realiza dentro do possível, mas precisando ter isso que eu falei, essa disciplina, essa determinação e dar tempo ao tempo. Não ter essa ideia imediatista, porque quando a gente passa a querer tudo para ontem, a tendência é a gente desanimar. Então, quando eu paro, dificuldades assim na faculdade, tudo, né? Todo mundo passa por algum perrengue, né? Eu não penso apenas naquele momento, sabe? Eu penso lá na frente. Eu falo, isso vai passar.
a minha ideia é sempre trabalhar com esse conceito de temporalidade. Tudo para mim, quando eu estou nas situações mais complicadas, eu coloco isso na minha mente. É um mecanismo que eu uso para aliviar algumas dores. Eu coloco na minha mente isso vai passar. Então eu falo, não, deixa, passa, isso é temporário. E tudo na minha vida é assim, eu vou levando e vou pensando, isso é chato, mas daqui a pouco acaba. Isso é ruim, ou esse professor ou essa colega, né, aquela história, né, você ter que engolir certas coisas. Mas a gente engole sabendo que é para o bem. Então o conteúdo é meio chato, vamos aprender naquilo que vai ser importante lá na frente para a gente e saber que o conhecimento vai ficar com a gente e aquela chatice, seja daquela pessoa que está passando o conteúdo, do colega que está ali com você, não vai ficar perene na sua vida. Então trabalhe sempre com essa ideia da temporalidade, para você ver como que as coisas ficam mais leves. Eu faço isso, né? É um exercício assim intuitivo que eu desenvolvi na minha vida, não é de hoje. Eu sempre trabalhei com essa ideia, tudo passa. E isso vale tanto para o que é bom quanto para o que é ruim. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui com vocês, tá bem? Então eu agradeço a companhia, peço que você se inscreva no canal e curta, dê um like aí no vídeo, tá bem? Um abraço e fiquem com Deus.